Olá, telespectador. Voltamos para o último bloco do nosso programa Direitos e Deveres e hoje o Dr. Marco Antônio Silva falando para nós dos direitos dos trabalhadores. Dr. Marco, retornando aqui, um assunto extremamente interessante ao trabalhador, principalmente aquele que foi demitido. Com relação às verbas rescisórias, qual é o prazo que o empregador tem para pagar ao empregado essas verbas? Então vamos lá, Silmara. Tudo vai depender, em primeiro lugar, do tipo do aviso prévio. Né? Nós temos dois tipos de aviso na nossa legislação. Ou o aviso é trabalhado, ou o aviso é indenizado. E é com base nesse tipo de aviso que nós saberemos o prazo para pagamento das verbas. Se o seu aviso prévio foi indenizado, então a empresa demitiu e falou, não precisa trabalhar no aviso. Todas as verbas devem ser pagas em até 10 dias. Tá? Essa regra está no artigo 477, parágrafo 6º, letra B da CLT. Então, aviso prévio indenizado, a empresa vai ter que pagar todas as verbas em até 10 dias. E aí essa rescisão tem que ser homologada, se o empregado tem mais de 1 ano de emprego. E às vezes o sindicato não consegue homologar em 10 dias. Então, a empresa tem que fazer o depósito na conta bancária do empregado dentro dos 10 dias, e depois agenda lá no sindicato a homologação, só para que depois o empregado possa receber as guias e dar entrada no fundo de garantia e no seguro-desemprego. Agora, se o aviso prévio for trabalhado, então aí mudou o prazo agora para pagamento. Né? Vamos na regra do aviso prévio comum, de 30 dias. Então, se o aviso é trabalhado, o aviso, na regra comum, tem o prazo de 30 dias. E aí a empresa vai ter que pagar as verbas rescisórias no 31º dia. Terminado o aviso prévio, tem que pagar no 1º dia útil subsequente. Então eu falei 31º dia, desde que o 31º dia seja um dia útil. Né? Porque se o 31º dia for um feriado, prorroga-se para o 32º. E por que isso é importante, você saber desse prazo? Porque se o empregador não respeitar esse prazo de pagamento, vem mais um direito do trabalhador. Né? O empregado tem o direito de receber uma multa da empresa, e essa multa é uma multa importante. Né? Ela tem o valor de um salário base do empregado. Então, se o empregador atrasar esse pagamento, descumprir o prazo, a multa é o valor de um salário. Então, você já pensou num salário de um empregado é de R$10.000? O empregador atrasa, a multa é de R$10.000. É assim que funciona. Falando em prazo, em atraso e tudo mais, é importante que o telespectador saiba que existe prazo também para entrar com a reclamação trabalhista, né? É o que a gente chama de prescrição. Ou seja, se você não entrar com a ação dentro de um determinado prazo, você perde o direito de postular os seus direitos. Né? Você não consegue mais ter acesso ao Poder Judiciário trabalhista. E eu queria que o Dr. Marco falasse um pouquinho sobre isso, sobre a prescrição. Até quando eu posso postular, eu, trabalhador, posso postular os meus direitos perante o Poder Judiciário? Rogério, isso é importante, tá? Porque tem muito trabalhador que não sabe do prazo. Sim. E às vezes quando procura lá o escritório de advocacia, ou procura lá o jurídico do sindicato, doutor Marco, me falaram que quando eu sair da empresa eu tenho 5 anos para entrar com o processo. Não é essa a regra. Tá? Então, muito cuidado com esse prazo, porque se você perder o prazo, você perde todos os seus direitos. Né? A chamada prescrição. Que vulgarmente, né, muitos falam de caducou. Caducou o seu direito. Né? A linguagem popular. Mas o termo técnico é a chamada prescrição. Então, vamos explicar a regra para que você não perca o seu prazo. Você teve a extinção do contrato, né? Se desligou da empresa. Então, fique sabendo que a partir do momento da extinção do contrato, você tem o prazo de até 2 anos para ingressar com a sua ação trabalhista. Tá? O prazo não é de 5 anos para entrar com a ação, é de 2. Agora, o que existe na nossa legislação dos 5 anos é uma outra regra importante. Você processando a empresa, você só teria o direito de cobrar os últimos 5 anos. E é aqui que o pessoal confunde. Eu tenho 5 anos para entrar com a ação? Não. Você tem o prazo de 2 anos para entrar com a ação. Então, vamos dar um exemplo. Eu trabalhei 10 anos numa empresa. Nunca recebi minhas horas extras. Saí da empresa, eu tenho que entrar com a ação em até 2 anos.
E eu entrando com a ação, eu só poderia reclamar os últimos 5 anos. Pô, mas é injusto, né? O cara trabalhou 10 anos, só teria direito aos últimos 5. A Constituição Federal preservou essa regra, né? Por quê? Para que não aconteça depois lá no futuro de uma situação de uma reclamação trabalhista, às vezes fechar as portas do empregador. Porque já imaginamos aí, vamos imaginar um empregado que trabalhou 20 anos, nunca recebeu as horas extras, ingressa com a sua ação, postula os 20 anos, ganha os 20 anos, provavelmente o empregador vai ter que fechar as portas, vai ter que vender patrimônio para pagar essas horas extras. Isso estamos falando em um empregado, hein? Em um. Já pensou vários empregados entrando nessa situação? Então a nossa Constituição Federal trouxe essa regra de prescrição para beneficiar o empregador também. O empregado sabe que ele tem o direito dele, mas ele também tem que entrar com a ação dentro do prazo. Passados os 2 anos, né, você acaba perdendo todos os seus direitos na regra geral da Constituição. Até por uma questão de segurança jurídica, né? Porque imagina você comprar uma empresa, você, né, na visão do empresário agora, você comprar uma empresa que está há 50 anos aí em funcionamento, né? Seria uma caixa de surpresa. Claro. Né? Seria né? Como é que você ia saber se existe ou não alguém para postular algum direito se não tivesse a prescrição, né? É a discussão da sucessão, a sucessão trabalhista. Exatamente, né? A prescrição te dá a segurança jurídica dentro do negócio, né? Agora existem direitos imprescritíveis. Existe, é por isso que eu falei que era a regra geral. Né? A regra geral, você tem até 2 anos para propor a sua ação, podendo reclamar os últimos 5. Só que nós temos agora as exceções. Né? Uma exceção clara, né, bem básica, os menores. Né? Para o menor de 18 anos, menor de 18 anos, que pleonasmo, né, que exagero, não é que a CLT diz isso. Aos menores de 18 anos não se aplica a prescrição. E por que a CLT diz aos menores de 18 anos? Porque na época da CLT, a maioridade civil era aos 21 anos. Né? Então hoje ficou uma coincidência. Então aos menores não se aplica a prescrição. Então até os 18 anos, um empregado trabalhando lá, ele pode entrar com a sua ação até o dia que completar 20 anos de idade. A Constituição autoriza o trabalho a partir dos 14 anos como aprendiz. E como empregado efetivo aos 16. Então, se eu trabalhei como aprendiz dos 14 aos 15 anos, 1 ano, então eu tenho que entrar com a ação até os 17 anos de idade? Não, porque até os 18 anos não corre prescrição. Então, quando esse menor completar 18 anos, é aí que começa a contar os 2 anos da distribuição. Então, ele teria até o dia do aniversário de 20 anos. Uma outra regra também especial é a história do fundo de garantia, do tempo de serviço. Que ingressando com a sua ação dentro dos 2 anos, o fundo de garantia você não pode reclamar só os últimos 5, você pode reclamar os últimos 30. Os últimos 30 anos não depositados. Tá? Essa é uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, tá? A súmula 362 do TST. E mais uma exceção é justamente o que nós falamos no começo aqui da entrevista, a falta do registro na carteira de trabalho. A ação para pedir o registro na carteira é imprescritível. Você pode entrar com a ação o dia que você quiser, porque eu preciso do registro para obter o meu benefício previdenciário. Essa regra está prevista no artigo 11, parágrafo 1º da CLT. Então, essas são as regras especiais. Silmara, e acabaram de me avisar aqui que o nosso programa prescreveu. Que pena. Chegou ao final, está prescrevendo. Está prescrevendo. E o doutor, então, está convidado para voltar aqui, porque tem muitas outras coisas importantes para serem discutidas aqui de interesse do nosso telespectador. Muito obrigada, doutor Marco. Foi uma honra e um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa. Para nós vai ser sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço aí o convite, né? Professor Rogério, né? Professor não, meu amigo Rogério, colega de doutorado, de cursos, de aulas. Fiquei feliz com o convite, porque eu sei que são informações importantes aí, né? Para os telespectadores, para os trabalhadores brasileiros. E voltaremos, com certeza voltaremos, porque eu não consegui falar todos os assuntos que eu queria.
né? Foi muito rápida a entrevista porque a gente foi alongando, explicando direitinho e depois no próximo encontro nós falaremos de outras regras. Muito obrigado pelo convite. Doutor Marco, obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer grande. E apenas lembrando que esse programa irá reprisar na sexta-feira às 7h30, aos sábados às 21h30 e ao domingo às 22 horas. Olha como que a gente está chique, Silmara. A gente concorre no sábado com a novela e no domingo com o Fantástico. Né? Então, você que está assistindo o programa, indique aí, né, para quem quiser saber dos direitos trabalhistas, que nesses horários nós vamos estar aí reprisando o programa, né? E chega ao fim mais uma edição do programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação. Foi um prazer estar aqui mais uma vez e até a próxima edição. Um grande abraço a todos.